Oi, oi, pessoal! Hoje o nosso assunto vai ser o que comer no pré e no pós-treino. Porque isso aqui pode estar influenciando você queimar essa gordurinha, principalmente essa gordurinha localizada, tá? Então hoje vocês vão aprender estratégias para fazer o pré e pós-treino de uma maneira adequada, pensando aí no emagrecimento, pensando aí em reduzir a gordurinha, tá bom? Ao contrário que muitas pessoas pensam, né? Não é necessário você comer muita coisa antes de treinar, né? E existe aí um quesito de uma individualidade, né? Então vai depender também daquilo que você se sente bem fazendo, tá? Não adianta nada a gente colocar ali uma estratégia de pré-treino ali que às vezes não vai ser confortável, não vai ser interessante para você fazer. Então hoje eu vou explicar um pouquinho mais a fundo sobre isso, vou explicar um pouquinho de suplementos também, quais que são interessantes a gente suplementar, né? Pensando principalmente aí em secar e conseguir reduzir e eliminar aí algumas gordurinhas. Deixa eu só avisar o pessoal aqui do grupo. Que a gente já tá ao vivo. E vocês já sabem, né, gente? Dúvidas que ficarem durante a live, pós a live, é só mandar aqui também no perfil, depois que eu deixar salvo, ou agora aqui também mandar perguntas, para a Nutri poder ajudar vocês aí nesse processo. Todos os dias a gente está fazendo uma live, eu estou trazendo conteúdos que são super importantes para você conseguir aí ter o seu corpo ideal nesse 2023, né? Afinal de contas, esse é o ano. A gente não vai procrastinar isso aí, hein? Deixa eu só avisar a galera aqui. Vai queimar, tá? Pedindo ao Alex para desligar uma panela que ficou ali ligada, porque senão queima e ele não desligou. Pronto, já avisei o pessoal lá no grupo do Instagram de um desafio que tá rolando, né? Pra eles virem cá assistir essa live também, tá? Então vamos lá, gente. Vamos pensar aqui, né? Por que é importante a gente ter estratégias alimentares no quesito de pré e pós-treino? Porque às vezes tem pessoas, principalmente pensando no emagrecimento, as pessoas às vezes reduzem tanto o que elas estão comendo, fazem estratégias tão restritivas que elas acabam reduzindo ali nutrientes que vão ser muito importantes para ajudar a queimar gordura, tá? Principalmente no quesito de treino, pensando em exercício físico. Então a gente não pode aí ficar desatento com isso, não é simplesmente você reduzir calorias, mas essa alimentação ela tem que ser estratégica. Para você perder peso, você tem que ter uma alimentação estratégica aí, tá? Então hoje a gente vai ver essa alimentação estratégica pensando aí no seu treino para você conseguir queimar gordura e reduzir essa pochetezinha que tanto incomoda. Então, o primeiro ponto, gente, que a gente tem que analisar é o seguinte: é a digestibilidade, né? Ou seja, é a digestão. O processo de digestão, né? Ele é muito importante. Porque se você não tá com uma boa digestão, uma boa absorção de nutrientes, você não vai ter a nutrição necessária para o seu corpo funcionar da maneira adequada. Quem dirá para conseguir sustentar um treino, né? Porque o treino é você sair do sua homeostase, o seu corpo tá ali, né? Tranquilinho, né? Bonitinho. Inclusive, gente, às vezes tem aquele pensamento assim, né? Algumas pessoas falam pra mim, Nutri, mas eu ando o dia inteiro no meu serviço, eu dou faxina, eu trabalho em horta, então eu trabalho no pesado, Nutri. Então eu gasto energia, gasta. Só que essa energia, gente, é totalmente diferente de quando você faz um exercício físico. Quando você arruma casa, você trabalha, pode ser que o seu trabalho você anda aí 2, 5 quilômetros todo dia de a pé para ir para o seu trabalho.
mas isso aí é uma atividade física, não é o exercício físico. Então, durante o exercício físico, a gente tem um gasto energético diferente e a gente precisa ali de estratégias, né, combinações inteligentes para a gente conseguir fazer com que esse gasto do seu exercício físico seja potencializado pensando na queima de gordura, tá? Então, aqui você precisa de muito mais nutrientes. Pensa comigo, você está aí na sua atividade normal, aí você começa a treinar, começa a fazer academia, né? Independente de qual seja o treino, se você começou a fazer um tipo de exercício, você automaticamente, seu corpo vai precisar de mais nutrientes. Ele vai precisar de mais calorias, ele vai precisar de mais vitaminas, mais minerais, proteínas, carboidratos, ele vai precisar de muito mais isso. Então é muito comum as pessoas, ao iniciar no exercício físico, elas passarem a sentir mais fome, tá? E nesse mais fome que elas sentem, se elas não fizerem estratégias corretas, elas podem transformar esse excesso de alimentos ali, que ela vai estar ingerindo a mais, em gordura localizada. Então aqui ela pode estar dando um tiro no pé. Mesmo treinando, se ela não faz as combinações inteligentes, ela pode estar contribuindo para que ela ganhe mais gordura, tá? Então, a gente precisa pensar nessa digestibilidade, nesse funcionamento do seu trato gastrointestinal. Seu intestino tem que estar funcionando bem para conseguir absorver os nutrientes, a digestão tem que estar sendo feita, você tem que conseguir digerir rapidamente, digerir bem aqueles alimentos, principalmente se o horário que você for fazer o seu pré e pós-treino, né, principalmente o pré-treino, for próximo do seu horário de treino. Porque o que acontece aqui? Vamos supor, você almoçou 11 horas e o seu treino vai ser 3 horas da tarde. Aí você faz um pré-treino 2h30. Você precisa estar com esse trato gastrointestinal funcionando bem para você conseguir absorver esses nutrientes aí, tá? Porque se você tiver com um processo muito lento dessa digestão, você vai demorar a absorver esses nutrientes aí para que eles façam o efeito ali que você precisa, né? O processo de digestão em si, ele é um processo demorado, tá? Então, sua digestão, ela tem que estar pauleira, ela tem que estar funcionando muito bem para você não perder nenhum nutriente, para você conseguir combinar essas estratégias. E a gente consegue, com alimentos simples, potencializar a nossa digestão, tá? Principalmente pensando, gente, em pessoas que buscam hipertrofia, né? Elas têm que ter esse processo bem legal aí também, porque quem pensa em hipertrofia acaba comendo volumes maiores de comida, tá? Mas no nosso caso do emagrecimento, a gente precisa principalmente ter essa digestão super funcionando para a gente conseguir aproveitar todos os nutrientes necessários para você conseguir modular aí o seu corpo, usar esse exercício físico para você queimar gordura. Então ali a gente pode fazer uso de chás ou até mesmo de frutas aí ao longo do nosso dia para potencializar isso. Então chás como por exemplo de hortelã, de gengibre, anis estrelado, espinhadeira santa. Inclusive o anis estrelado, ele contribui muito para o intestino, né? Principalmente aquelas pessoas que têm um pouquinho de constipação. A espinhadeira santa contribui muito para o estômago. Então aquelas pessoas que têm queimação, azia, tem aquela sensação de desconforto, estômago cheio, pesado. É o Alex falando. Eu assustei, porque eu tô pensando aqui, é isso, o Alex conversando com alguém. Então, pensando no intestino, anis estrelado, estômago, espinhadeira santa, tá? Então, são chás interessantes para você utilizar ao longo do dia aí, tá? Frutas, como por exemplo, frutas que têm esse potencial digestivo, inclusive tem enzimas digestivas, mamão, abacaxi, laranja, kiwi, né? São frutas que têm enzimas digestivas, manga, ou seja, que auxiliam na digestão. Então, assim, são frutas simples que a gente consegue encontrar no nosso dia a dia e para você incluir na sua rotina aí, tá? Pensando nessa melhora dessa digestão. Você que tem algum problema de estômago, de intestino, constipado, azia, queimação, tem que resolver esse ponto aqui primeiro,
tá? Inclusive, encaminha essa live, compartilha, curte aí para ela subir e mais gente vir participar aqui com a gente, tá ok? E eu aposto que vocês conhecem, né? Mas alguém que tá nesse processo de emagrecimento, que vai gostar de saber essas dicas aqui da Nutri. Então, toda vez que você sentir que tá gostando, que o conteúdo tá legal, curte bastante e compartilha. Encaminha, né, nesse aviãozinho que tem no canto aí, para outras pessoas virem aqui tá assistindo também. Então, o primeiro passo é esse, gente. Pensando em pré e pós-treino aí, primeiro ponto, essa digestão, essa digestibilidade, esse intestino tem que estar funcionando bem para você conseguir absorver todos os nutrientes aí de uma maneira efetiva, porque aí sim você vai conseguir utilizar as estratégias, né, de uma maneira bem eficiente aí e inteligente, tá bom? Outro detalhe aqui que me perguntam muito. Nutri, que horário que eu devo fazer o meu pré-treino, né? Então agora primeiro eu vou falar bem dessa parte do pré-treino e depois do pós-treino, tá? Inclusive se for tendo dúvidas, gente, pode mandar aqui, tá bom? Então uma dúvida muito frequente é, Nutri, que horário eu devo fazer meu pré-treino? Que hora é interessante eu consumir? Pois é, gente, aqui depende da sua rotina, tá? Então é um pouco individualizado de acordo com a sua rotina. Então eu vou citar alguns exemplos aqui. E se você encaixar num exemplo totalmente diferente, você comenta aqui no outro, meu horário é tanto, é assim assado, como que eu posso fazer, tá bom? Combinado? Então vamos lá, gente. Tem aquelas pessoas que almoçam por volta de 11 horas, né? E vão treinar lá pelas 3, né? 4, 5 da tarde. Essas pessoas, elas precisam ter um pré-treino ali, tá? Esse pré-treino, às vezes, pode ser encaixado como um lanche da tarde dela mesmo. Então, vamos supor, se você almoça 11 horas e você vai treinar lá pelas 5, então lá pelas 3 da tarde, a gente já faz um lanche, já pensando no seu pré-treino, tá? Então, presta atenção nesses horários, porque depois eu vou ensinar vocês a montarem um pré-treino. Então, você já vai pensando aí o horário que mais ou menos vocês treinam, para vocês saberem que horário vocês vão fazer o pré-treino de vocês, ok? Pegaram? Então, o que acontece? Se você é aquela pessoa que almoça 11 horas e treina meio-dia, porque tem gente que aproveita o horário do almoço para fazer, né, o exercício físico. Então, nesse caso, o seu almoço vai ser o seu pré-treino. Você não precisa colocar mais nada antes, porque até então não cabe. Porque a gente tem um tempo de digestão. Então é interessante, se for para você comer 1 hora ou 30 minutos, né, antes do seu treino, tá? Mas isso também não é uma regra, porque olha só para vocês verem. Se você treina 5 horas, lá pelas 3 horas da tarde, você pode, né, fazer o seu lanche da tarde já o seu pré-treino. Aí, se você chega até 5 sem fome, né, e consegue treinar bem, ou seja, tem disposição, não tá sonolento, não tá dando fome, tem energia para treinar, quer dizer que você não precisa colocar mais nada nesse intervalo. Então, por exemplo, se você almoça 11 horas e vai treinar meio-dia, o seu almoço ele vai ser o seu pré-treino. Se você almoça 11 horas e vai treinar, por exemplo, 1 hora da tarde e você não sente fome, consegue treinar super bem, o seu almoço foi o seu pré-treino. Estão conseguindo acompanhar? Comenta aqui pra mim. Tô entendendo, Nutri? Tá fazendo sentido pra mim saber, né, se vocês estão acompanhando o meu raciocínio aqui, tá? Porque é importante a parte do horário ficar clara, para depois vocês mesmos montarem a estratégia do pré-treino de vocês, tá? Montar o que vocês vão comer, ok? Lembrando que a gente tá focando em queimar gordura, acelerar metabolismo, oxidar essa gordurinha, essa pochetezinha que tá localizada, tá bom? Se você, por exemplo, treina, né? Toma café às 6 horas da manhã e vai treinar às 7 horas, o seu café da manhã foi o seu pré-treino. Se você tomou café da manhã às 7 horas e vai treinar às 9, e nesse percurso você não tem fome, não sente fome, então o seu café da manhã, ele vai ser seu pré-treino. Mas caso nesse período você sinta fome, né, faça o teste, né? Teste aí. Ah, Nutri, eu acordei 7 horas, tomei café, fui treinar 10 horas da manhã, mas eu comecei a dar fome na hora do treino. Ou antes de iniciar meu treino, eu já comecei a sentir sinais de fome.
Então aí você tem que fazer um pré-treino, uma refeição, aproximadamente 1 hora, 30 minutos antes, né? Tem que ter um intervalinho de 30 minutos, 1 hora, tá? Porque se você, por exemplo, comeu agora e já vai treinar, isso aí pode fazer você se sentir mal durante o treino e não conseguir desempenhar um bom papel. Então, nosso objetivo é você treinar bem, porque você tem que ter disposição para o seu treino, você tem que ter força, tem que ter ânimo. Não pode ficar lá no meio do treino abrindo boca, parando, né, toda hora, que é a bambeza, fraqueza, sentir fome, mal-estar, tontura, de jeito nenhum. Você tem que estar se sentindo super bem com energia, com gás total. Porque se você tiver com gás total, você consegue sentar o pau na máquina, ou seja, treinar bastante, pegar mais peso, se for um treino de musculação, se for uma corrida, correr mais, aumentar o tempo, fazer por um tempo maior, com uma intensidade às vezes maior. E é isso que a gente busca para você conseguir emagrecer, para você conseguir queimar gordura, tá? Tem que ter essa intensidade boa aí, tá bom? Então é isso. Vocês vão esquematizar, né? Vão observar. Se você fez uma refeição e essa refeição logo em seguida você já faz o treino, aí essa refeição vai ser seu pré-treino. Mas se você ficou um tempo longo, né? Ficou ali umas 4, 5 horas sem comer nada, e aí vai ter o treino, e você sentir que tem fome, que o seu treino não desempenha bem, aí você precisa fazer um pré-treino aí, 1 hora, 30 minutos, tem que ter um intervalo, não pode comer e logo em seguida ir para, né, para academia, para o seu exercício, porque você pode passar mal e esse não é o nosso objetivo. Gente, sempre quando se trata de alimentação, de perda de peso, jamais você pode se sentir mal, jamais você pode ter tonteira, fraqueza, mal-estar, passar fome, nem pensar, tá? Porque isso aí, se isso tá acontecendo, você tá fazendo errado. Você tá estressando o seu metabolismo, e se você pensa em emagrecer e tá com esse metabolismo estressado, com esse metabolismo aí sofrendo uma desregulação, você não vai conseguir queimar gordura, tá bom? Isso aí tem que ficar bem claro aí pra vocês. Então, Nutri, perfeito. Já entendi, peguei esse esquema do horário, quanto tempo antes eu tenho que fazer meu pré-treino, né? E agora, o que eu vou comer? Aqui tá o pulo do gato quando a gente pensa em emagrecer, quando a gente pensa em queimar gordura, tá? Por quê? Num pré-treino, gente, não é interessante, principalmente se você já tá com uma dificuldade de queimar gordura, tá com uma gordurinha localizada. No pré-treino, não é interessante você fazer uma refeição muito rica em carboidrato. Principalmente se esse carboidrato tiver alto índice glicêmico ou alta carga glicêmica. Ou seja, se for aquele carboidrato que rapidamente vira açúcar, né? E rapidamente estimula a glicose. Ou se for uma carga glicêmica alta, ou seja, muito carboidrato, você vai estar estimulando ali hormônios que não são favoráveis à queima de gordura. Você vai estar estimulando hormônios ali que fazem papel contrário à queima de gordura. Então, em vez de você estimular uma queima de gordura, você vai estar estimulando ali o acúmulo mesmo da gordura. Então, no seu pré e pós-treino, para você que deseja ter queima de gordura, ter aí perda de peso, é interessante você se atentar a esse carboidrato. Então, se for o seu almoço, né? O almoço é o quê? É uma refeição completa. Tem arroz, tem feijão, tem carne. Arroz e feijão são grandes fontes de carboidrato, tá? Então, que essa fonte de carboidrato seria interessante uma opção com índice glicêmico menor, né? Ou você optar só pelo feijão e não pôr uma dosagem muito alta, ou colocar, por exemplo, uma batata doce que tem um índice glicêmico mais baixo, ok? E tomar cuidado para não fazer um pratão, não comer em excesso ali, ok? Para não ter muito essa liberação de carboidrato e ter muito estímulo de hormônios que não vão favorecer a perda de gordura, que não vão favorecer esse emagrecimento, ok? Então, esse ponto do carboidrato é muito importante a gente pegar, que é um pulo do gato de quem quer oxidar a gordura, quem quer queimar gordura aí e otimizar, né, isso durante o período do treino, tá?
É, outro fator aqui, além desse carboidrato reduzido, ou às vezes até zerado, dependendo do horário que for. Por que dependendo do horário que for? Porque se o almoço for o seu pré-treino, você não vai zerar o carboidrato, né, gente? Principalmente se você treina todo dia, porque pensa isso aí, né? Mas se for um lanche ali da tarde, aí você já consegue dar uma zerada nesse carboidrato, ok? Então ali também você vai ter que ter o quê? Proteína. Uma boa proteína de alto valor biológico. Por que eu tô falando, né, destacando uma boa proteína aqui? Porque às vezes a gente pensa assim, num peito de peru, né? Às vezes uma salsicha, um presunto, uma mortandela. Apesar de serem de origem, né, animal, são produtos ultraprocessados, então não possuem uma proteína aí de qualidade. Então não é interessante e inclusive pode ser um tiro no pé nesse processo de perda aí de gordurinha localizada, tá? Então seria interessante aqui um ovo, um frango, um whey protein, por exemplo, tá? E também você incluir uma boa fonte de gordura nesse pré-treino. Por que gordura? Porque aqui a gente vai estimular a oxidação de gordura, a queima de gordura. A gente quer o emagrecimento. Então vai ser uma forma da gente ensinar o nosso metabolismo a usar gordura como fonte energética. Em outras lives aqui eu já contei para vocês que o nosso corpo ele prioriza carboidrato como fonte energética. Por isso que a gente não pode fazer uma alimentação baixíssima em carboidrato ao longo do dia. Porque se você vai lá e tira todo o carboidrato ao longo do seu dia, você vai passar mal, você vai ter vários efeitos colaterais. Porque o nosso corpo ele usa o carboidrato como principal fonte energética. Só que aqui antes do seu treino, a gente vai fazer uma estratégia para ensinar o seu corpo, induzir o seu corpo a usar o carboidrato como principal fonte de energia. Por isso que a gente vai colocar ali, principalmente, proteínas e gorduras de boa qualidade, tá? E vai evitar o carboidrato ou utilizar carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, se for o seu almoço, o seu pré-treino, nesse caso você vai ter o carboidrato ali, porque justamente nesse horário do almoço, igual eu já mostrei para vocês na live ali do metabolismo, do sono, né? Esse horário do almoço é o horário que o nosso corpo está mais preparado para fazer a digestão e é um horário estratégico que a gente precisa consumir um volume maior de alimentos ali, de nutrientes, tá bom? Mas se for, por exemplo, seu treino à tarde, né? 3 horas da tarde, se for lá pelas 5, então esse pré-treino ele pode ser praticamente zerado nesse carboidrato aí, tá? Exemplos, por exemplo, de combinações que você pode fazer de gordura boa ali. Um abacate, inclusive é época de abacate. O abacate é um excelente alimento, de fonte de gordura muito boa. Então poderia ser um ovo com abacate, poderia ser um abacate com whey protein. O whey protein é uma excelente fonte de gordura, de proteína, tá? Inclusive é uma proteína que auxilia nesse processo de perda de peso. Ela tem um valor biológico bem alto. Então seria uma combinação bem interessante de ser feita, tá? Mais um quesito aqui, por exemplo, pasta de amendoim. Poderia ser uma pasta de amendoim com aveia e com maçã, por exemplo. A maçã tem carboidrato, mas de baixo índice glicêmico. A aveia também rica em fibras, com a pasta de amendoim, que é uma gordura boa, e você acrescentar às vezes um whey aí, ou comer um ovo separado, por exemplo, entendeu? Seria interessante uma combinação de pré-treino, tá? Outro detalhe aqui, gente, bem interessante, é o seguinte, quando a gente faz, com essa questão dos horários, tem pessoas que até falam, mas Nutri, então como eu vou treinar, é interessante eu fazer um treino em jejum? Pois é, aí depende de como você se sente, tá? Eu, inclusive, eu treinava de manhã, quando eu treinava às 6 da manhã, eu ia em jejum, tá? Para esse treino. Mas eu me sentia super bem, tinha energia, tinha disposição para treinar. Se você não se sente bem, aí o treino em jejum não é para você. Ou se você tá grávida, se você tá amamentando, tem diabetes, algum problema assim, talvez não vai ser tão interessante para você fazer, tá? Se você estiver grávida amamentando, de jeito nenhum, tá, gente? Fazer
esse treino em jejum, ok? Mas o treino em jejum, quem consegue fazer. Lembra que não é para passar mal, não é para se sentir, né, mal com aquilo. Mas o treino em jejum, ele também estimula mais a queima de gordura, tá? Porque ali você tá com o nível de glicogênio baixo. O que é o glicogênio? É o estoque nosso de glicose no nosso músculo. Então ali você acaba incentivando o seu corpo a usar gordura. E onde que vai pegar essa gordura? Principalmente da gordura aí da pochete, por aí vai. Inclusive, gente, tem uma dica de pré-treino que você pode fazer para estimular ainda mais essa queima, né, de gordura ali, e não vai fornecer tanto carboidrato, e inclusive funciona até como um termogênicozinho, que é, por exemplo, você colocar a opção da cafeína, né, o café, né, mesmo, o café que você faz na sua casa, sem açúcar, colocar ali um scoop de whey protein, que é uma fonte de proteína, colocar ali ou uma colher de sopa de óleo de coco ou o TCM, se tiver o TCM é melhor ainda. O TCM é um tipo de gordura que a gente compra nessas casas de produtos naturais, e colocar um cacauzinho ali. O cacau é mega interessante porque ele é uma porção de antioxidante. Ele ativa vias que vão fazer a queima de gordura, né, a oxidação de gordura aí. Ele ajuda na recuperação pós-treino, ele melhora a contração, né, a recuperação ali do pós-treino, é vasodilatador, ou seja, o que é essa questão de vasodilatador? Quando um alimento ele tem essa função de dilatar os nossos vasos sanguíneos, ele melhora essa circulação, então mais facilmente nutrientes chegam, são transportados. Então por isso que seria interessante, tá? Então é uma combinação simples que você pode fazer, e lembrando de não colocar açúcar, porque açúcar é um carboidrato de alto índice glicêmico, então não é interessante. Então essa combinação que você faz aí, né, você colocando ela antes do seu treino, por exemplo, num treino de manhã em jejum, perfeito, né? É excelente, porque você vai estar estimulando ainda mais essa queima de gordura. E é uma opção de termogênico. Por quê? Porque ele vai melhorar seu desempenho. Então, já aproveitando e falando desse ponto, né, de termogênicos aí. Os termogênicos, gente, às vezes as pessoas gastam horrores naquele super coffee. Esse cafezinho que eu citei para vocês, mais em conta e muito melhor ali do que ele, né? Para você estar fazendo. Então não precisa investir R$200 numa latinha aí de um pré-treino, de um super coffee, por exemplo, sendo que você consegue fazer esse com o mesmo efeito, mais em conta, né? E controlando ainda mais as quantidades ali. E quando a gente pensa em termogênico, a gente pensa em dois motivos. Se você consome ele ao longo do seu dia, ele vai ter o efeito de tentar acelerar um pouquinho mais seu metabolismo. Mas você não precisa investir num termogênico específico. Você consegue, por exemplo, com chá verde, com café sem açúcar, tá? E ele, antes do treino, como pré-treino, ele serve para te dar mais energia para você treinar melhor, tá? Então não é que ele vai queimar mais gordura, mas se você tem mais energia para treinar, você consegue gastar mais calorias, porque você vai se exercitar mais. Então, o termogênico, a gente tem que visar ele nesse pensamento, para melhorar a minha performance no treino, para que eu consiga pegar mais peso, para que eu consiga correr 5 minutos a mais na esteira, consiga, né, ter mais intensidade, fazer mais rápido ali algum exercício de cardio. Então, o termogênico, ele tem essa função de melhorar o nosso desempenho do treino. Não é pensando em aumentar gasto energético, porque esse aumento aí é mínimo, comparado com o aumento que você tem se você se exercita mais, tá? Então, o termogênico, ele vai ter esse... Eita, meu ouvido coçando. Ele vai ter esse fator principal. Então, por exemplo, esse cafezinho que eu citei pra vocês, café sem açúcar, uma colher de sopa de óleo de coco, ou do TCM, né? O TCM é até bem melhor, mas, né, pra você fazer uma coisa mais acessível. Um pouquinho, né, uma colherzinha de chá de cacau. Eu ainda até colocaria uma canela aí, tá?
você tem uma combinação perfeita. E o whey protein, né, que é a fonte de proteína. Então aqui você tá pondo termogênico, cafeína, né? O cacau vai ter um pouquinho dessa atuação, um antioxidante, né? O cacau. Vai ter a fonte de proteína, que é o whey. E de gordura, que é o óleo de coco ou TCM. Então é o que? É o pré-treino excelente para estimular ainda mais a queima de gordura. Falando já também de suplementação, né? Do whey protein, né? Então, o que acontece? O whey protein, gente, ele vai ser um substituto da proteína. Então, a gente sempre vai indicar ele, usar ele, quando você não consome da alimentação. Então, aqui, se você, nesse cafezinho que eu citei, você não quer usar o whey protein porque, né, é mais caro e tal, você não gosta, não quer utilizar, você substitui essa proteína pelo do ovo. Você come o ovo e faz esse café separado, tá? Então, o whey, ele vai substituir as proteínas ao longo do seu dia, tá? Então, não é que necessariamente você tem que consumir o whey, mas ele vai fazer essa substituição da proteína e vai ser uma questão de praticidade. Então, às vezes, de manhã, tem pessoas que têm dificuldade de comer um ovo, né? Mas o whey, às vezes, já desce. À noite, por exemplo, né? Às vezes, seu treino ali foi de noite. Então, é interessante você ter uma dosagem de proteína, só que se você já treina, às vezes já chega em casa, já vai dormir, bater às vezes um pratão de arroz, feijão ali, proteína, não é interessante às vezes para você. Então, o whey protein casaria ali, daria para ser utilizado, né, nesse quesito, tá? Inclusive, gente, mais outra dica, nos dias que você treinar, é importante você ter uma fontezinha de proteína ali à noite. Mesmo se você treinou de manhã, né? Ou se você treinou de tarde, à noite é importante ter uma fonte de proteína ali, umas 2 horas antes de você dormir. Por quê? Porque à noite a gente tem construção muscular. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente não só perde gordura, mas a gente tem que preservar a nossa musculatura. A gente tem que preservar os nossos músculos, tá? Principalmente para você ter um emagrecimento esteticamente mais harmonioso, mais bonito, não ficar flácida. E também por questão de conseguir queimar mais gordura, né? De acelerar mais esse metabolismo. Músculo ajuda na aceleração do nosso metabolismo, mantém nosso metabolismo ativo, tá? E muitas pessoas, quando não fazem combinações estratégicas para esse perda de peso, para essa queima de gordura, elas acabam ali perdendo massa magra. Então, elas não ficam só esteticamente mais flácidas. Mas isso aí, para o processo de emagrecimento, de queima de gordura, prejudica, porque ela tem a tendência a reduzir o metabolismo. Se você perde massa magra, você reduz o seu metabolismo. E a dificuldade depois de continuar queimando, principalmente essa pochete que está localizada. Justamente porque iniciou esse processo de uma maneira errada, né? Não fez com as estratégias certas. Então, aqui pega essa dica. Antes de dormir é legal ter uma fonte de proteína. Então, poderia ser a janta que você fez e colocou um ovo, colocou um frango, ou a suplementação com whey protein. O whey protein, ele vai auxiliar bastante nisso aí, nesse ponto. Inclusive, tem estudos que sugerem que o whey, né, a proteína do soro do leite, ela é interessante também para queima de gordura, tá? E tem estudos novos surgindo em relação a isso também, tá? Falando também, para fechar, suplementação, tem um suplemento que as pessoas falam muito também, que é da creatina, né? A creatina, gente, ela também, né, é quesito de proteína e ela é interessante para exercícios de força, principalmente musculação, crossfit, né? Qualquer um que você tem que fazer força, pegar peso. Porque ela melhora ali, ela consegue melhorar essa força. Então, se você fica mais forte, você consegue levantar mais peso e fazer mais repetições. Ou seja, se movimentar mais e, consequentemente, queimar mais gordura, né? Porque você acelera o seu metabolismo. Ela também, gente, a creatina, ela consegue melhorar os genes que estão ligados à formação de gordura. Então, ela evita que a gente forme mais gordura, que a gente acumule mais células ali de gordura. Olha que interessante. Melhora a nossa resistência à insulina, aumenta a massa muscular, né, que eu falei dos músculos aí. Então, a creatina é bem interessante também de ser utilizada, principalmente se você faz um exercício de
força, tá? Mas Nutri, eu preciso realmente suplementar? Não, se você tem uma alimentação equilibrada, seguindo essas outras dicas, a creatina, né? Inclusive a creatina é interessante a gente suplementar depois de um período ali, a hora que você sente que você tá precisando dar um gás a mais, entendeu? Aí a gente entraria com essa creatina. E pensando também, gente, no pós-treino, né? O que a gente faz nesse pós-treino? Ele também tem que ser estratégico se você quer queimar gordura. Então, vamos supor, você acabou de sair da academia. Aí o pensamento da gente é o seguinte, eu treinei, então assim, eu gastei caloria, então agora eu posso repor, né? Eu posso comer um hambúrguer, posso comer uma coisa mais pesada. Nananina, não. É interessante, se você quer queimar gordura, se você quer secar, você esperar aí pelo menos 1 hora para depois você fazer uma refeição, principalmente com carboidrato. Então, não é assim, acabei de sair da academia e já sai lá, né? Tem muita gente na academia que tá treinando, durante o treino já fica lá com a garrafinha sacudindo, tomando shake, tomando não sei o quê. Não, 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 não. Se você quer secar, espera pelo menos 1 hora após o seu treino para você fazer sua refeição e principalmente comer carboidrato. Nutri, mas eu já terminei o treino morrendo de fome. Se você termina o seu treino já morrendo de fome, o seu pré-treino está errado. Você tem que reforçar o seu pré-treino, tá? Então, se você quer queimar gordura, dá uma pausa, dá uma segurada, não termina seu treino logo já comendo, principalmente carboidrato não, porque lembra, a gente está usando esse período de treino para incentivar o seu corpo a queimar gordura, a usar a gordura como fonte energética. Seu corpo já é viciado em usar carboidrato, ele prioriza carboidrato como fonte de energia. Se você sai do seu treino e já dá carboidrato, ele não vai usar a gordura, ele vai usar o carboidrato que você está fornecendo. Então, se você já está logo ali fornecendo para ele calorias, principalmente carboidrato, por que ele vai lá queimar a gordura que está armazenada? Não faz sentido. Né? Por que ele vai usar o estoque se está chegando coisa nova? Ele não vai mexer lá no estoque, ele vai pegar essa coisa nova que está chegando e metabolizar ela, tá? Então, por isso, evitem de já sair do treino, né? E já correr e comer, principalmente um hamburgão, uma pizza, né? Então, espera pelo menos 1 hora aí. Então, nesse pós-treino, a gente precisa sim de ter carboidrato, mas não logo imediatamente. E a gente, nesse pós-treino, você vai fazer uma combinação de proteínas, carboidratos e antioxidantes. Então, recapitulando, pré-treino, né? A gente prioriza ali proteína, gordura. Se for ter um carboidrato de baixo índice glicêmico, cuidado com a carga, né, de carboidrato que vai ter nesse pré-treino. Agora, no pós-treino, a gente vai utilizar proteínas, vamos utilizar carboidratos e antioxidantes. Os antioxidantes, gente, têm a função de melhorar a recuperação pós-treino, porque durante o treino a gente estressa o nosso corpo. A gente faz aqui lesões, principalmente pensando em musculação. Por isso que dói, e tem que doer, porque você está lesionando aquele músculo para que ele para que ele cresça, para que ele construa mais músculos, tá? Então, utilizar antioxidantes é muito importante nesse período para isso. E também pensando na queima de gordura, né? Porque a queima de gordura, ela precisa de antioxidantes também, tá? O exercício em si também gera uma inflamação no nosso corpo, gera um processo inflamatório. Então, esses antioxidantes vão ajudar na homeostase desse corpo, vão ajudar a regular ele novamente, ok? E as proteínas, construção muscular. Se você treinou, você gastou o seu músculo, você mexeu com o seu músculo, você exercitou sua musculatura. Ela precisa se recuperar novamente, ela precisa ser construída novamente. E a proteína vai vir fazer essa função. E o carboidrato aí como uma fonte de energia também que vai ser utilizada, tá? Para essa construção muscular, né? Aí, ok? Só que você vai fazer esse esquema de evitar, né? Não vai sair logo já comer uma pizza, por exemplo. Vai esperar 1 hora ali, pelo menos, para você fazer o consumo. Inclusive, se possível, também combinar aí carboidratos que vão ter um baixo índice glicêmico, se você quer dar aquela definida, aquela secada aí, tá? Então, cuidado para não colocar carboidratos de alto índice glicêmico. Por isso que uma pizza ali pós-treino, um hambúrguer,
seria um tiro no pé se você quer queimar. Então tá vendo, gente? É alimentação estratégica, são pequenas coisinhas ali, pequenas ajustezinhos na alimentação para auxiliar nesse processo e favorecer, né, a queima de gordura, né, principalmente essa gordurinha aí que fica às vezes localizada, essa gordurinha aí que a gente tem dificuldade de eliminar, de queimar, tá? Então essas combinações vão ser interessantes. Ah, outro detalhe, gente, principalmente quem é muito fã de chás e usa às vezes aqueles chás, né, porque tem gente que tem esse costume também, já peguei muito esse consultório. Durante o treino mesmo, tá com a garrafa de chá ali bebendo, chá verde, chá de hibisco. Então, o que que pega? Se antes do treino você tomar, por exemplo, um chá verde com o intuito de ser um termogênico, para te dar mais disposição, energia, né? Legal, né? Para você ficar ligadona e conseguir treinar mais. Interessante, ok. Mas pós-treino não é interessante o uso de chás, ok? Porque os chás ali podem prejudicar a síntese muscular. O que? É isso, né? A construção de músculos. E a gente precisa de músculos, a gente precisa preservar a nossa musculatura. Se a gente quer manter o nosso metabolismo acelerado, nosso metabolismo ligado para queimar gordura, tá? Então, chás pós-treino, espere pelo menos 2 horas para tomar, né? Qualquer chá, né? Qualquer tipo de chá aí. Espere pelo menos 2 horas após o seu treino para a gente não ter prejuízo nessa síntese muscular, nessa manutenção da nossa massa magra, ok? E outras fontes também aí de antioxidantes, que é interessante no pós-treino, o cacau mesmo, cúrcuma, a beterraba, inclusive a beterraba pós-treino e antes do treino, porque a beterraba ela tem nitratos e ela ajuda na vasodilatação, tá? Então alimentos que auxiliam nessa vasodilatação antes do treino é interessante porque você vai conseguir ter uma circulação melhor e a chegada de nutrientes de uma forma mais eficaz aí, né, pelo seu corpo. Abacaxi, brócolis, mamão, são fontes de alimentos antioxidantes que caem muito bem aí nesse pós-treino para te ajudar nesse pós-treino, tá? Gente, se tiver alguma dúvida sobre treino, algo que eu não falei e vocês querem saber, pergunta aqui para me falar, tá? Para mim comentar com vocês. Porque eu acho que eu tô lembrando de todos os pontos aqui importantes para falar para vocês. Eu acho que é isso mesmo, gente. Lembrando, né? Então, recapitulando ali, nesse pós-treino, a gente vai caprichar em proteínas, vai ter uma dosagem de carboidratos e antioxidantes. E o pós-treino, esperar pelo menos 1 hora ali. Inclusive um detalhe aqui, às vezes esse pós-treino, ele já vai encaixar com o seu jantar, por exemplo, o seu almoço. Então, vamos supor, você treinou 9 horas da manhã, né? Você começou o seu treino 9 horas da manhã, terminou 10 horas ali. Então, lá pelas 11 horas, você almoça, 11h30, meio-dia. Então, esse almoço, ele já vai encaixar como seu pós-treino. Aí você vai caprichar em bastante salada, bastante vegetais nele ali. Ter uma proteína de boa qualidade também, né? Pode ser um ovo, pode ser um peito de frango ali também. É interessante, tá? Para esse pós-treino. Se for, por exemplo, no café da manhã, né? Vamos supor, você treinou de manhã em jejum. Aí a hora que você chega em casa, o seu café da manhã vai ser o seu pós-treino. Você poderia ali, por exemplo, fazer um suco de abacaxi, por exemplo, ali com hortelã, fazer uma crepioca, né? Que ou seja, você vai estar colocando ali ovo, vai estar colocando ali também a fonte de carboidrato, que é a goma de tapioca, né? Então seria uma combinação interessante. Um orégano, às vezes, né? Também, que é uma fonte de antioxidante. Então seria uma opção bacana. Nada de pós o treino, continuar sem, né, comer nada ali, porque você precisa também repor esses nutrientes, mas você precisa esperar um tempinho, ok? Então é isso, galera. Quem não assistiu desde o início, assiste desde o início, porque eu falei de suplementos, falei de pré-treinos, de termogênicos, tá? Tudo voltado para essa questão do emagrecimento aí, de você conseguir secar e eliminar aquelas gordurinhas que estão localizadas.
E às vezes a pessoa tá fazendo aí, como se diz, ela tá fazendo uma dieta com déficit calórico, tá reduzindo as calorias do que ela tá comendo, mas não tá vendo resultado, né? E às vezes essa falta de não ver resultado pode ser no pré-treino que está desajustado. Então tá vendo, gente, não é só contar calorias para você ter emagrecimento e eliminar a pochete. Você precisa ter eliminações, alimentação estratégica, combinações inteligentes dos alimentos para ter resultado. Outro detalhe, né, gente? Hidratação. Se hidratar muito bem é muito importante. Inclusive ali, 1 hora antes do seu treino, beba ali umas 500 ml de água, tá? 1 hora antes do treino é bem interessante, porque contribui para um melhor desempenho no treino, também vai ajudar nesse estímulo aí de queima de gordura, tá? Então é bem interessante, ok, galera? A hidratação é muito importante de ser feita aí para você ter um resultado positivo nessa perda de peso aí, nessa queima de gordura. Então vocês estão vendo que todos os dias, né, eu trago um conteúdo aqui interessante para ajudar vocês a queimarem, principalmente essa gordura chata que está localizada e não sai. Hoje a gente falou de pré e pós-treino, mas todos os dias vocês estão vendo que eu não falo para vocês assim, para de comer isso, corta, reduz mais calorias, pule tal refeição. Não, porque isso não é o suficiente para você queimar, principalmente a gordura localizada. Você precisa de combinações inteligentes, estratégicas, para você conseguir ter resultados satisfatórios nesse processo. Então, fica de olho aqui no perfil da Nutri, que todos os dias eu tô fazendo conteúdos aqui referente a isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta depois na hora que eu deixar salva aqui essa live, ou comenta aqui, pode mandar aqui nos comentários também. Eu abro caixinhas também lá no meu no Insta, no perfil, pode mandar as perguntas lá, sugestão de tema de lives que vocês querem ver aqui, e compartilhe, né, gente? Eu sei que todo mundo tem uma amiga e uma best friend que também tá querendo ter esse corpo ideal aí nesse 2023. Então encaminha essa live para ela, manda para ela ver essas dicas, né, para vocês chegarem tops nesse processo. Vou dando um beijo aqui pra vocês, me despedindo, tá? Porque o Alex tá tentando fazer o Heitor dormir, né? E não tá dando certo. Então eu acho que ele vai precisar de uma intervenção minha lá, ok? Então beijo pra vocês e até mais!